Olha aí. Eu vou ativar a legenda rapidão, só para ver o que... Então vamos começar. Deixa eu pegar o texto que eu separei, que é um texto do livro, o livro que vocês têm. Não sei se alguns têm aí em casa esse livro aqui, ó. Todas as artes. Eu acho que eu tenho. Calma aí, vou pegar na sala. Eu tenho esse Página material. 277. Dois sete seis, 277. Se não tiver, não tem problema não. É do livro, Celso? A página, são 3 páginas desse livro. Esqueci que tá no meu quarto. Quais são as Tranquilo. páginas? 276, 277 e 278. Eu vou compartilhar aqui, ó. Que fala na 276. Hã? 276, Saberes da Arte, aí, falando sobre arte e sistema social. E não é o livro que a gente tem aqui, não. 276? Ah, 276. Eu fui no 273. Ah, achei. Então, tem um sujeito aí, o Nicholas Luhmann. Luhmann, Então tá falando aí. sociólogo alemão. Isso, logo no início. E depois tem um vídeo que eu separei da Marilena Chauí, que é uma filósofa, falando sobre cultura, porque esse texto aqui vai falar sobre a questão da arte como símbolo, que faz a gente se relacionar com a realidade. Porque, na verdade, a gente tem falado sobre isso nas aulas anteriores. Falamos sobre isso quando a gente falou nas últimas aulas sobre o tropicalismo. O tropicalismo ele recebe influências de fora da contracultura e trabalha com esses elementos da simbologia para fazer com que a gente olhe para a realidade de outra maneira. Então, aqui na verdade vai falar sobre o sistema simbólico, né, e a sociedade, a arte e a sociedade. Então, vamos ver o texto, depois a gente vê o vídeo. Aí depois, se vocês tiverem dúvida... O professor, Pode você falar. recomenda assistir o DVD? Qual DVD? Sei que. Oi? Ah, esse DVD aí, tem um DVD, eu nem sabia. Mas eu acho que esse DVD aí eu acho que... Na verdade, eu nem sei, porque eu nunca vi esse DVD, se são os exercícios. Não, porque eu vi aqui do nada. Dá uma explorada. De repente é o próprio texto digitalizado, não? Não sei, eu abri o... Provavelmente. Eu abri o livro, senti um negócio... É um pouco volume mais único, elevado. então ele deve ser bem grande. Dá uma olhadinha depois, que pode ser um livro digitalizado. É, vou dar uma olhada. Mas não faria muito sentido. Ou faria? Ou então imagens, eu não sei. Ah, Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Pode ser o áudio do livro também. Pode ser o áudio. É, pode ser. Também sim. acessibilidade, né? Aqui tá dizendo... outro lugar. Não diz. Só botando mesmo para funcionar para ver. O meu computador, por exemplo, não roda mais esse DVD. Tá muito velhinho. O meu também não roda porque não tem mesmo. Tem uns que não tem, né? O meu antigo tem, mas ele não funciona mais. Então vamos ao texto. Ó, como vimos, quer dizer, a gente não viu isso aqui, a parte da falando sobre o Cido Meirelles, a gente não viu esse artista. Manteve uma preocupação com as questões sociais e também produziu obras que questionavam a forma de circulação da arte. Mas a gente não viu nada sobre o Cido Meirelles, mas nós vimos nas nossas aulas que a arte contemporânea ela se aproxima dessas questões sociais, das questões que estão mais próximas da realidade. Né, a gente já viu também que a arte contemporânea, como ela não é uma ruptura com a arte do passado, né, ela não é mais contemplativa, ela se interessa pelas questões que a gente vive no dia a dia. Né? Então, relacionados à teoria dos sistemas, desenvolvida pelo sociólogo Nicholas Humann, na segunda metade do século XX. Nascido em Lindbergh, Luhrmann estudou Direito na Universidade de Freiburg. Em 1961, foi para os Estados Unidos, onde iniciou seus estudos em sociologia. Após esse período, desenvolveu seu próprio sistema de análise das estruturas sociais e seus discursos. Sua obra mais importante, A Sociedade da Sociedade, foi publicada em 1997, mas Luhrmann deixou um extenso legado
no qual trata de assuntos como direito, pedagogia, religião, economia, ecologia, etc. Sua intenção era elaborar uma teoria geral da sociedade que ele considerava um sistema complexo. Você sabe que a sociologia é um pouco diferente da filosofia. Ela, assim, é uma ciência que surgiu no século XX e que ela tem como objetivo assim, também fazer uma análise da sociedade, só que ela vai em pequenos pontos, assim, vai em microcosmos. Enquanto a filosofia faz uma análise macrocósmica, né, olha como se fosse de cima, a sociologia vai num ponto. Então, para dar um exemplo, assim, esse é um exemplo de, né, comparativo entre sociologia e filosofia, muito assim, só para exemplificar mesmo. A filosofia vai olhar um prédio do lado de fora, na sua estrutura, né? Como é que como é que ele é feito. A sociologia vai de andar em andar e em algum aspecto, em alguns momentos, em cada apartamento, porque em cada apartamento é um micro-universo, né? Então, só para a filosofia vai olhar aquele macro-universo do condomínio, né? E vai ver, né, do lado lá de fora, sim, e a sociologia vai tentar olhar do lado de dentro. Então, só para a gente ter uma ideia. Para Luhrmann, há 4 tipos de sistemas não vivos, também denominados máquinas triviais, orgânicos, psíquicos e sociais. Os sistemas não vivos são incapazes de produzir a si mesmos, isto é, dependem do ambiente para se manter. Já os sistemas orgânicos, psíquicos e sociais são classificados como autopoéticos. Aí eles, uma palavrinha que já está se aproximando da arte, né? Ou seja, eles se regulam e geram a si mesmos. Por exemplo, uma célula é um sistema orgânico capaz de produzir a si mesmo e selecionar autonomamente o que tem disponível em seu entorno e é necessário para a sua manutenção. Então, se uma célula precisa de água, ela não aguarda uma intervenção externa que a que a proveja, que faça isso para ela, mas extrai do entorno. O sistema psíquico, feito dos pensamentos, e social, composto de comunicação, se comporta da mesma forma, gerando a si mesmos. É importante ressaltar que o sistema social inclui diversos subsistemas, como a arte, a economia, o direito, a ciência, a religião e a política. E dentro desses subsistemas também é possível encontrar divisões. Isso que eu falei. A sociologia vai olhar, né, os sistemas e os subsistemas. Esse conjunto de sistemas forma um sistema social global, ou seja, a sociedade. Além disso, considerando os sistemas como fechados em si mesmos, né, o que não faz parte deles é considerado ambiente. Por exemplo, para o sistema psíquico, o sistema orgânico é um ambiente. Então, ele vai tratar do sistema social da arte, partindo dessa concepção aí de sistemas. Né? Seguindo a lógica de Luhrmann, podemos distinguir 3 subsistemas no sistema da arte contemporânea: o econômico, o simbólico e o político. Como é que é complexo o negócio, né? A arte tá atrelada a esses outros aspectos da sociedade. Sistema econômico. No sistema econômico mercantil, a obra de arte é tratada como mercadoria. A gente já viu isso quando a gente falou sobre cultura de massa. Até eu acho que foi o Vitor que falou, quando eu falou um exemplo sobre indústria cultural e tal, e ele falou sobre o produto lá que ele estava querendo comprar. Lembra, Vitor? Lembro. Então, no sistema econômico mercantil, a obra de arte é tratada como mercadoria, isto é, um objeto resultante de um processo econômico de produção e circulação, que tem um valor agregado a essa fórmula. Uma parte do valor de venda da obra, da arte, não vem diretamente dos gastos com materiais e de mão de obra, pois ela ganha muito valor em razão do reconhecimento e da forma do artista, o chamado valor agregado. Então, isso a gente pode, pensando numa mercadoria outra qualquer, né? Por exemplo, quando você vai comprar lá uma sandália bacana, a sandália por ela mesma, ela, né, custa pouco se você for comprar uma sandália na feira. Mas se você for comprar uma sandália no shopping, numa marca, não sei o quê, tem esse valor agregado. Quando você compra a marca, né, ela aumenta aí o valor, assim, não tem trabalho nenhum, é só a ideia de que você está comprando uma marca, né? É o prestígio da marca, né? Então, isso é curioso, porque é o que ele está falando aqui, o valor agregado. Vamos dizer, um chinelo que às vezes você pode comprar, né, por R$ 10, o mesmo chinelo, né? Você compra na feira por R$ 10, o que é vendido o mesmo borracha, mesmo não sei o quê. Se é na marca,
dentro do shopping, ele custa 45, 50, 60, R$ 120, né? Licença, professor, se tem um desenho a mais também, ou a roupa também se encaixa, a roupa é o mesmo modelo, o mesmo tecido, mas se tem algo ali a mais, algo para atrair envolvido com a cultura, né? Exatamente, é o valor agregado, né? Assim como o mesmo tipo de produto pode valer mais pela sua marca, que a gente acabou de falar, o que define o valor de uma obra de arte é especialmente a sua relevância e notoriedade. A cadeia de relações que determina o sistema econômico se dá em três instâncias: a produção, a distribuição e o consumo. Acho que eu mencionei, quando a gente falou sobre arte contemporânea, que tem um mundo da arte, né? Um mundo da arte que ela não vai atribuir só a ideia de que o que é e o que não é arte, mas vai dizer o valor, né? O quanto custa aquela arte exclusiva que foi feita, né? Vamos passar para a próxima página, peraí, aqui. Então, no sistema econômico, no sistema econômico de arte, há pessoas que trabalham para que a cadeia de produção, distribuição e consumo funcione. O artista é o produtor, que também é a assinatura e a garantia da qualidade e segurança de investimento da produção artística. Em um mercado onde a principal forma de valorização da produção é a agregação de valor, o artista é como se fosse a marca de suas obras. São vários os mecanismos de valorização e projeção do nome do artista, todos relacionados aos contextos de circulação e consumo da arte, como você verá a seguir. Tem um exemplo de um. Depois eu vou procurar exatamente. É o Banksy. O Banksy não é exatamente um artista, ninguém sabe exatamente, é um coletivo. Ele trabalha justamente ao contrário dessa concepção que a gente está estudando aqui. Ele é uma anti-arte. Por quê? Inclusive teve um leilão famoso, depois vocês procuram na internet, de uma obra do Banksy, que acho que é uma criança numa bicicleta, ou uma criança, eu não estou lembrando qual é a obra, mas o que exemplifica isso que eu estou falando, da anti-arte, é que no momento do leilão, quando a obra foi arrematada, quando o cara bateu o martelo, começou um processo, a obra foi picotada na frente de todo mundo. Dentro da moldura, tinha um mecanismo para picotar a obra. Na hora do leilão, quando o cara bateu o martelo, vendido para o Vitor, aí começou, a obra foi picotada. Aí aquele gesto aumentou mais ainda o valor da obra de arte. Isso é muito doido isso, né? Eu não entendi como é assim, tipo, picotou e dali Ele a arte picotou, ganhou a arte dele virou uma nova imagem? Então, na verdade, nesse exemplo que eu estou dando, o que valorizou o negócio foi o gesto anti-artístico. Porque é como se ele estivesse falando assim, ó, uma obra de arte não se vende, entendeu? Eu vou procurar o vídeo, tem um vídeo falando sobre isso. E aí, mas esse que eu estou falando também está dentro desse contexto que a gente está lendo aqui, né? Da arte como mercadoria, né? Na contemporaneidade, né? Esse sujeito que é o Banksy, que não é um artista exatamente, é um coletivo, né? Tem todo um contexto, né? Para isso acontecer. E por isso que o valor agregado a essa obra foi justamente pelo gesto anti-artístico. Né? E como muita gente usa também a arte para poder expressar a revolta, Sim. fazer Protesto, meio né? que uma crítica, fazer uma crítica, veio Sim, uma sim. A crítica. gente viu isso lá no tropicalismo. Sim, tem muito bom também, professor. Não sei se você sabe um filme. Eu acho que ela dança e eu danço, três, acho. Não Que vi esse filme. é um grupo. Não, é um filme de dança. Aí eles fazem tem um grupo, que eu acho que é Magic o nome, eu esqueci, não sei. Não é esse nome não. Aí eles vão para lugares específicos, tipo lugares onde passam muita gente e fazem um vídeo ali e uma arte assim gigante que vai chamar muita atenção e fazem um vídeo dançando e fazendo a arte ao mesmo tempo. E tipo, foram várias. Fizeram isso num local onde tinha muita gente, um local, um escritório, né? De bolsa de valores, e fizeram isso para poder julgar esse criticar nesse lugar, não julgar, criticar o local, né? Fizeram isso também em locais que estavam
sendo comprados para poder construir prédios e não davam o valor cultural àquele local ali, não preservavam os locais onde as pessoas se encontravam para poder dançar e beber juntas e tal. Aí também fizeram uma crítica a isso e tal. É muito legal. Esse filme fala bastante sobre isso. Isso que você está falando está dentro de um outro movimento que é o performático, né? A performance, né? Então tem na década de 70, você está falando da dança mesmo, né? Dança mesmo, né? Mas tem artistas na década de 70 que faziam performance, né? Por exemplo, na dança contemporânea tem a Deborah Coker, que ela faz uma dança, né? Que é um balé contemporâneo, que, por exemplo, ela tem uns... Você vê assim, você fica meio sem saber, sem entender, porque ela trabalha com gestos do dia a dia. Põe lá no palco o bailarino para fazer gestos do dia a dia. Que, né, a arte contemporânea é como se, é micro, né? A arte contemporânea se detém em micro acontecimentos, né? Do dia a dia, né? Então é mais ou menos isso aí. Isso que você falou está dentro desse universo. Então, a diversidade de custos e condições de produção que os artistas possuem leva a uma diferenciação no que diz respeito à sua situação econômica. Por isso, pode ser necessário recorrer a financiamentos realizados pelo Estado, por empresas ou por pessoas. Esses são os financiadores responsáveis por investir capital na produção artística. Lá no período da Idade Média, havia também os mecenas. Né? Na Idade Média era a igreja, no Renascimento era a burguesia, que financiava os artistas. Dependendo da autossuficiência de um artista, ele pode vir a precisar de um ajudante para solucionar problemas práticos, como carregar materiais, misturar elementos, limpar ateliê, etc. Já o processo de distribuição é feito pelas casas de leilões. Então, está mostrando para a gente aqui como é que é o sistema da arte na contemporaneidade, né? Que tem um papel muito importante no sistema de circulação econômica da arte. Isso porque, quando as obras de arte vão ao leilão, os lances dados pelos colecionadores podem alterar os valores do mercado praticado sobre obras de alguns artistas, como eu te falei agora, como eu dei o exemplo do Banksy. Se uma obra de um artista atinge um preço muito alto em um leilão, outros trabalhos seus vendidos em galerias podem também subir de preço. Então, isso aqui gera esse mecanismo, né? Opa, alguém escreveu aí? Foi mal, Celso. Eu já ia falar só rapidinho. Pode falar. Um bom exemplo é o Van Gogh. Depois da morte dele, ele foi muito valorizado pela visão dele sobre as coisas, o que ele transmitia, entendeu? E, nossa, tem filme que é incrível, um filme dele desenhado que foi feito por vários artistas. Tá até por mais de 100 artistas. Recomendo, tá na Netflix, é muito bom. O Van Gogh, eu tô lembrando aqui de um filme que é de um cineasta japonês, que é o Akira Kurosawa. E ele faz são 5 sonhos. O nome do filme é Sonhos. Um dos sonhos, o viajante entra no quadro do Van Gogh. É muito interessante. Se vocês puderem, acho que tem também no YouTube e tal. Além dos leilões, os galeristas têm uma importância simultaneamente econômica e cultural. São eles que vendem e promovem o trabalho dos artistas. Já as feiras de arte são eventos de grande porte que geralmente acontecem em espaços e períodos em tempos determinados. Além de realizar vendas em grandes... Deixa eu passar para aqui. Em grande escala. Está acabando. Peraí. Opa, peraí. Está aumentando. Aqui. Em grande escala e alcançar compradores de diversas faixas econômicas, as feiras de arte também ajudam a projetar e divulgar nomes no mercado. O processo de consumo é a ponta mais importante do triângulo da lógica do mercado. Quando pensamos em consumo como aquisição de bens mediante marcamento, temos como consumidores os colecionadores e compradores de arte. Nesse sentido, podemos apontar 3 objetivos financeiros para o colecionador, se ele visa o lucro a partir do investimento em obras de arte, em longo prazo. A reserva de valor, a obra valoriza e ele a mantém em sua coleção como forma de valorizá-la também, em um médio prazo. Investimento, a compra da obra de um artista, já consolidado no mercado, para revender no melhor momento. Em um curto prazo, a especulação, compra da obra de um artista emergente, como uma postura
e com uma aposta de revendê-la assim que isso fizer sucesso. Tem um caso do Jean-Michel Basquiat, foi na década de 80, né, as obras desse pintor, foi o primeiro, acho que pintor, o primeiro e único pintor negro que foi inserido no, no grupo, né, de arte contemporânea da década de 80. Como podemos perceber, a arte pode ser um tipo de investimento, assim como o mercado de ações. Mas existe ainda a questão do público, que frequenta museus, galerias e outros espaços culturais e expositivos, cujo consumo não pode ser medido ou avaliado em termos monetários. Aí tem a ver com o que a gente falou nas outras aulas, até nas aulas que nós fizemos inicialmente nesse ano, falando sobre experiência estética, né? Sistema simbólico. Além do sistema econômico, há também o sistema simbólico da arte contemporânea, que é esse que a gente está envolvido, que se define por transformar a obra de arte em objeto de discurso cultural, que vai da apreciação de uma obra de arte até a confecção de estudos e teses acadêmicas sobre ela. Nesse sentido, esse sistema envolve curiosos, ou seja, pessoas que revelam um interesse mais constante pela arte contemporânea. São observadores anônimos que não desempenham uma função formalizada no mundo da arte, mas que constituem uma parcela fundamental no conjunto dos visitantes das exposições e dos consumidores de informação artística em geral. Por exemplo, a gente não tem assim uma cultura de visitação a museus, sobretudo de museus de arte contemporânea, né? Então, no nosso país assim, não há um hábito de as pessoas visitarem museu, né? Sobretudo museu de exposições de arte contemporânea. A gente chegou aí a duas aí no Brasil China em 2018 e 2019, uma do Jean-Michel Basquiat e uma do Ai Weiwei, que é um artista chinês contemporâneo. A crítica da arte também participa do sistema simbólico e assume um papel fundamental a partir das rupturas promovidas pelo modernismo na arte. A gente já falou sobre isso também, né? A arte, ao longo da história da arte, a gente vai ver que são momentos de ruptura com os estilos ou as escolas, né? Ou a maneira de fazer arte anterior. Os críticos de arte passaram a comentar e explicar pesquisas e processos artísticos ao público, além de direcionar a formação de coleções de museus e outras instituições culturais. Formados em áreas como as ciências humanas, esses profissionais divulgam pesquisas e reflexões em publicações especializadas como livros ou imprensa. E as pesquisas acadêmicas, né? Os pesquisadores acadêmicos, embora ocupem um escalão hierarquicamente superior em termos culturais, já que possuem um estatuto universitário e um currículo teórico, não são considerados os conhecedores mais influentes. Pelo contrário, em geral, eles mantêm-se à margem no mundo da arte, na fronteira entre o mundo da arte e o mundo do saber. São aqueles que fazem a mediação e vão fazer a análise, né, dos movimentos, dos fenômenos, né, do que a arte provoca na sociedade, né? Então, a academia tem como o objetivo de fazer uma análise, né, das consequências da arte depois que ela é feita, né? O que eu fiz, na verdade, foi trazer um resumo desse mecanismo da arte contemporânea, como é que ela é divulgada, como é que ela é assimilada, né? Porque a gente já viu isso, né? Como eu falei, a gente não tem muito acesso ao museu, né? E a televisão, como a gente já sabe, faz parte da indústria cultural. A indústria cultural massifica a informação, né? O que é massificar a informação? É trazer informação repetidamente para a gente, né? Sem dar tempo da gente pensar, né? A arte contemporânea, ela vai no movimento contrário. Ela vai questionar, ela vai fazer você parar para analisar, né? O quanto de informação chega para você. Então, eu vou passar para vocês, se não tiver nenhum comentário, né? Vou passar o vídeo da Marilena Chauí falando sobre cultura. E aí ela vai falar do aspecto simbólico também da arte, da cultura, né? Vamos ao vídeo. Pera aí, Celso, só uma minutinho rapidinho. Você não vai comentar do sistema político, não? Rapaz, deixa eu ver se tem. Eu acho que eu não botei política. É pouquinho. Tem a última página, né? Né, tipo, aqui a gente tava. Só que lá no finalzinho é pouca coisa. Não dá nem um parágrafo direito.
Na próxima página, que fala assim, tem os editores, né, os jornalistas, depois dos acadêmicos tem os editores. São aqueles que balizam, definem o campo daquilo que os pesquisadores podem publicar. Bom, bem lembrado, porque na verdade o aspecto político vai se relacionar com aquilo que a gente estudou no tropicalismo. Dada a importância da agregação de valor às obras de arte, os trabalhos dos jornalistas também é determinante para a projeção e construção da reputação dos artistas. Jornalistas especializados em arte, que escrevem em sites de conteúdo cultural, muitas vezes têm tanta credibilidade que se tornam formadores de opinião na área. Tem uma revista que é interessante, Cult, que tem muita informação sobre filosofia da arte e estética, que é um jornalismo especializado em arte. Né? O modo mais fácil de se ter acesso às informações sobre arte é, sem dúvida, por meio de revistas e jornais especializados, mas a visão de fotografias das obras ou a leitura de comentários não substitui a visão e a experiência do contato direto com as obras. Então, aqui ele está fazendo uma... lembrando a gente que é importante que a gente vá ao museu, né, para ter contato direto com a obra. Né? Uma situação intermediária entre os livros e os artigos de jornal ou revistas encontram-se os catálogos, cuja importância varia substancialmente, desde o pequeno folheto que qualquer galeria pode editar por ocasião de uma exposição, até o grande catálogo de uma retrospectiva em museu ou gigantesco catálogo que frequentemente exige a colaboração de um grupo internacional de editores. Mas a maneira mais eficiente de respaldar um artista é por meio de exposições. Numa primeira aproximação significadora, poderíamos enunciar 3 tipos de exposições: a de galeria, de museu e alternativas. As primeiras corresponderiam a uma dinâmica predominantemente comercial, as segundas a uma lógica de consagração cultural oficial, e as terceiras a uma dimensão experimental, mais diretamente ligada à comunidade artística. Aí no finalzinho lá que o Vitor pediu, sistema político. O subsistema político se articula aos outros sistemas e produz efeitos significativos em termos de legitimação social, na medida em que introduz a representatividade do Estado como organizador da circulação de obras de arte e garante a relevância social dessas obras. Curiosamente, se a gente for pensar lá no movimento tropicalista, né, se a gente for pensar essa frase aqui, à luz do movimento tropicalista, e o movimento tropicalista estava justamente contestando os valores do Estado da época. Né? O Estado não subvencionava, por exemplo, a arte que era feita pelos tropicalistas. Pelo contrário, eles estavam criticando todo um período histórico que estava acontecendo ali. Mas, e eu falei isso com vocês, né, meu professor, eu fiz uma defesa sobre o tropicalismo, à luz de Spinoza. O professor falou que o movimento tropicalista era comunista. Aí eu falei, não, professor, eles nunca reivindicaram, né, um caráter de movimento ideológico comunista. Na verdade, eles misturavam tudo. E aí, quando você mistura tudo, fica difícil você definir, né, o que você é. Eles não tinham essa preocupação ou reivindicação política, não tinha. Mas só que, ao mesmo tempo, né, a ação deles era política. Por isso que é complexo, né, essa relação entre arte, sociedade, cultura, né? E esse movimento tropicalista é um exemplo dessa complexidade. Eu acho que é o melhor exemplo dessa complexidade. Muito bem, Vitor. Obrigado aí pelo lembrete. Nada, professor. Vamos então ao vídeo. Alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Pode fazer aí, que a gente fica à vontade aí, enquanto eu vou buscando o vídeo lá. Acho que eu vou falar só depois do vídeo. Vou assistir o vídeo primeiro. No Brasil, as pessoas identificam cultura com a posse de conhecimentos e de saberes. A ideia é de que existem pessoas cultas e pessoas incultas. As que possuem os saberes e os conhecimentos e as que não possuem. Não é isso a cultura. A palavra cultura vem de um verbo latino, a palavra é latina, o verbo colere, que significa cuidar. Então, vem daí agricultura, cuidar da terra.
puericultura, cuidar das crianças. O culto religioso, cuidar dos deuses. O que é a cultura? A cultura é a capacidade dos seres humanos de se relacionar com o ausente, ou seja, através de símbolos. Quais são os primeiros elementos que formam a cultura? A linguagem, por meio da qual eu torno presente o que está ausente. E o trabalho, por meio do qual eu faço surgir no mundo o que não existia, o que estava ausente dele. Então, a cultura é essa capacidade dos seres humanos de se relacionar com o tempo, pensar a diferença entre o presente, o passado e o futuro, de lembrar o passado, de construir o futuro. É a nossa percepção e a nossa maneira de definir as coisas como o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso. Tudo isso é o mundo da cultura, né? É o mundo pelo qual nós, humanos, nos pomos no mundo e nos manifestamos no mundo. Por isso, é um engano identificar a cultura com um conjunto de conhecimentos ou de práticas, né? Entretanto, é preciso levar em conta que, nas sociedades divididas em classes, a cultura, embora nesse sentido amplo que eu apresentei, seja a mesma para todos, ela não possui, entretanto, as mesmas maneiras de se realizar, não possui o mesmo sentido e muitas vezes não possui os mesmos instrumentos. E é isso que leva à distinção entre cultura popular e cultura erudita, em que a cultura popular é aquela que é produzida pelas classes populares e a cultura erudita é produzida pelos artistas e intelectuais da classe média. E a classe dominante financia, patrocina isso e se apropria disto. Essa distinção leva, entretanto, à ideia de que a cultura popular é antiga, atrasada, folclórica, e a cultura erudita é profunda, atual, melhor. E essa separação produz um fenômeno que a gente nunca esperaria que acontecesse. Ela vai produzir um fenômeno que é se apropriar de alguns aspectos da cultura erudita, alguns aspectos da cultura popular e produzir aquilo que eu pessoalmente chamo de a anticultura, que é a cultura de massa. A cultura de massa é essa mistura que é feita dos elementos da cultura erudita e da cultura popular, mas de maneira a fazer com que eles sejam diluídos, simplificados, atenuados, para ser bem vendidos e consumidos. Então, a cultura de massa é aquela que transforma a cultura em entretenimento, em diversão. Ela deixa de ser um saber, ela deixa de ser uma maneira de viver, ela deixa de ser uma maneira de se relacionar com o mundo, uma maneira de produzir símbolos, ela deixa de ser tudo isso e se transforma em diversão e entretenimento. Ou seja, a cultura de massa é a morte da cultura, daquilo que a cultura efetivamente representa. Agora, eu gostaria de enfatizar, e foi isso que eu trabalhei neste volume, a questão da cultura popular, né? Como resistência e como conformismo, né? Ela é uma forma de resistência porque ela é a maneira pela qual as classes populares definem os seus valores, defendem esses valores e agem de acordo com esses valores. Ao mesmo tempo, há um conformismo, que é aceitar as imposições da cultura de massa. Então, ser absorvida pela cultura de massa. Eu trabalhei os vários aspectos da cultura popular como uma resistência
à cultura de massa, né, como formas populares de resistir à cultura de massa, apesar de todo o risco contido na questão do conformismo. Mas uma coisa que eu enfatizei muito e que eu acho que é muito importante é aquilo que eu chamo de a consciência popular como uma consciência trágica. Tomando a palavra tragédia no sentido que ela tinha na Grécia. Na tragédia, as personagens vão ter um destino que lhes foi dado pelos deuses. E o que acontece é que as personagens sabem muita coisa, mas elas não sabem que sabem. E elas não sabem muita coisa, e elas pensam que sabem. O caso mais exemplar é o caso do Édipo, né? Porque Édipo pensa que sabe quem ele é. E ele não sabe que ele matou o pai e que ele casou com a mãe. Ele não sabe isso. Ele pensa, ele sabe que ele é um rei, que matou um estrangeiro numa estrada e se casou com uma rainha muito bonita. Então, a consciência trágica é aquela que é dividida entre um não saber, que se imagina saber, e um saber que se sabe. Como é que eu aplico isso à consciência popular, à cultura popular? Você pega instantes em que, na cultura popular, na música popular, no circo, teatro, nas peças teatrais, no cordel, enfim, nas várias manifestações da cultura popular, em que você vê um saber que se realiza. E, ao mesmo tempo, a absorção desse saber pelo conformismo ditado pela classe dominante. De tal modo que as classes populares sabem e não sabem que sabem. Então, elas experimentam essa tragédia que faz com que elas sejam absorvidas pelas ideologias da classe dominante e, em particular, hoje, por duas. A ideologia da competência. Então, as classes populares se sentem inferiorizadas, porque quem sabe é quem tem estudo, né? Essa ideia de que o estudo dá para você poder. E a segunda forma é aquilo que eu chamo a ideologia do empreendedorismo trazida pelo neoliberalismo. O neoliberalismo diz que cada um de nós é um capital humano. Cada um de nós deve ser um empresário de si próprio. E cada um de nós deve ser bem-sucedido na competição com todos os outros. A ideologia do empresário de si mesmo, né, é aquela que faz com que aquilo que havia de próprio da cultura popular, que é o sentimento da comunidade, o sentimento do que é comum, que é a base, por exemplo, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, esse sentimento de comunidade se destrói, é dilacerado pelo individualismo, onde cada um é o empresário de si mesmo, que deve ser bem-sucedido, competindo com os outros e destruindo os outros. Então, nós estamos diante de uma tragédia, né? E eu estou à espera das formas de resistência, né, que, sem dúvida, virão. E aí, moçada, o que vocês acharam do vídeo? A Marilena Chauí envolve a arte e cultura e outros aspectos, né, que estão ligados à vida, né? E tem a ver também com o que o sociólogo falou lá, né? Os sistemas, né? Fala aí, Thaís. Vocês não estão aparecendo para mim aqui, acho que a minha conexão está baixa. Então, calma, eu vou ligar minha câmera para falar com vocês. Mas, enfim, vamos lá. Não, o que eu pensei, a gente viu um monte de coisa hoje, né?
Mas o que eu pensei, eu não sei se está totalmente direcionado, mas enfim, então a aula inteira eu tô pensando, caramba. Aí, enfim. A primeira coisa que me veio na cabeça, né, em relação à experiência, foi em relação à experiência estética que a gente teve nas primeiras aulas. E tudo que a gente viu hoje, eu me lembrei de uma frasezinha que a gente vê às vezes, que é arte pela arte. Que é quando a gente fala daquilo sem as partes morais, pedagógicas, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o senso crítico que a gente pode impor através da arte, que foi o que vocês falaram aí. Foi basicamente isso que eu pensei, mas eu também pensei no lance de coisas que também fazem parte, retribuem para a sociedade de forma artística, que seria na parte material brasileira, que seria o artesanato. Porque ele não é muito visto assim, digamos assim, mas muitas pessoas fazem, sabe? E são coisas importantes. Agora eu não estou conseguindo desenvolver muito bem. Sim, sim. Mas Né? é basicamente isso que eu pensei, né? É porque tem muita informação. Muita coisa. Aí a mente fica tipo. Sabe? Mas tem a ver. Acho que você. Não sei se foi você ou se foi a Ingrid, que ela falou uma aula, ela falou: professor, esse tipo de música, esse tipo de cultura não é muito veiculado. Aí eu não, na primeira aula que ela falou isso, eu não soube responder ou comentar. Aí depois eu fiquei pensando e li, né, um livro do Alfredo Bozzi, ele falando sobre esse aspecto, que a cultura popular, assim como a Marilena Chauí falou, ela não é totalmente capturada pela indústria cultural. Então não dá para você vender pedacinhos, porque ela justamente faz isso que a Marilena Chauí falou. Ela promove a coisa da comunidade. Então isso não dá para você dividir e vender em pedacinhos. Qual o exemplo disso? A festa junina, quando vem com música, vem com dança, vem com comida, não dá para você fazer por partes, entendeu? Como a indústria cultural faz de picotar, como a indústria cultural fez com rock, né? Sim. Que universalizou né? Não dá para você universalizar uma cultura regional nordestina, não dá, porque ela tá tem tantos elementos atrelados ali que na verdade a função é uma função que é como se você visse toda uma trajetória de uma união, de um processo histórico. É um negócio, complexo isso, né? Mas é bonito, porque é através da arte que isso se dá também, né? Sim. Vitor ia falar, Vitor? Pode falar, Thaisa. Não, eu tava pensando se o Vitor ia falar. Oi. Eu ia falar assim, não é minha não. Eu ia falar que a Thaís tá falando de artesanato e tal, aí eu falei, eu tenho que mostrar, né? Eu acho até que eu já mostrei, já não mostrei? Eu acho até Acho que eu que já não. mostrei, já. Não. Eu acho que eu... Nossa! É uma flor de lótus, o legal é ver de cima, né? Mas aqui... Você que fez? Muito bonito. Foi o que eu fiz. Que maneiro. E na cultura... quem tava fazendo era um senhor, ele era chinês ou japonês, cara? Agora é isso que pega, enfim. Eu acho que ele era japonês. E falava que a flor de lótus representa. Ela representa perseverança e representa também. Representa depois da perseverança, né? Dela ir sobrevivendo, um longo caminho depois dela se formar e ficar essa flor linda que a gente conhece, né? Ele quis dizer em palavras assim, que ela perseverou nesse caminho e depois dali ela se deixou. Se deixou. Como é que eu posso falar assim? Ela se impôs, se deixou brotar assim, entendeu? Como a gente tendo uma oportunidade, algo que eu ia comentar, tendo uma oportunidade muitas vezes na arte,
como aqui isso muito acontece, pessoas que não têm condições condições econômicas, condições de se envolver muito com a arte, nem com a cultura, e acaba que persistindo muito em algo que elas se conectam, em algo que elas têm uma capacidade de entender e interpretar diferente, e algo que elas podem transmitir com a visão delas que seja algo inovador, não seja mais do mesmo, né? Sim, sim. Que saia do padrão e que faça a cultura de massa, a anticultura, parecer nada e ela automaticamente correr atrás desse conteúdo, seja uma música, seja uma série, um filme, uma arte, que aí ela corre atrás disso e, obviamente, como o sistema capitalista, ela toma isso, só que com a identidade ali, como você falou a questão da festa junina, Celso, com a identidade ali, aquela união, seja em palavras, seja em gestos, né, questão de músicas ou filmes, ela é transmitida, a crítica dela, o que ela queria transmitir, dependendo o seu compositor ou o seu diretor, ela ainda consegue ser transmitida e a anticultura, a cultura de massa não consegue substituir isso. Tem um Como você tinha elemento comentado. você falou, mas tem um elemento aí importante da flor de lótus. Eu acho que eu Pô, esqueci. ela nasce do lodo. Por isso a perseverança que você está falando, né? Uhum, E aí, muito interessante a gente fazer essa sim. analogia, porque da dificuldade, né, você pode florescer e perseverar, como você falou. E aí encontrar as informações para você não ficar perdido na lama, na lama da informação, vamos dizer assim. Uhum, Porque essa coisa a arte, a gente está fazendo aqui, né, a aula pensando assim na análise, né, de como entender, na verdade, de que forma a arte pode nos ajudar a olhar para a realidade de outra maneira, vamos dizer assim, né? Esse é o exercício que a gente está fazendo. Eu não sei se talvez quando nós estivermos presencialmente a gente pode experimentar. No segundo ano eu ainda faço isso. Tem uns instrumentos lá, a gente pode tocar uns instrumentos e tal, né? Além de falar um pouco disso, a gente pode tocar um pouco. a Thaisa Mas vai adorar, Tá vai tocar animada lá, tudo. ó. Vai ficar en- sozinha, tocando tudo. Nossa, então, eu fiquei muito feliz. mas aí, o que a gente tem feito aqui, na verdade, né, é tentar pensar sobre esse aspecto da arte que dificilmente a gente fala em aula, né? Sim. Outra coisa que eu ia comentar também, Celso, me dando licença, sobre o neoliberalismo, eita, buguei. Liberalismo. Isso, Ra, liberalismo. Li- tá, Lismo. Liberalismo. Isso. Enfim, Liberalismo. eu buguei agora. Aê. Enfim, então, o que ela comentou no final, eu ia comentar. Eu acho que foi um pouco parecido com o que eu falei agora, que ela tinha comentado no vídeo, né? Que você tinha mostrado que ela tinha comentado sobre isso. E aí acabou que eu fui embrasando aqui, fui comentar sobre a Flor de Lótus, eu acabei esquecendo que. Tentando lembrar que eu acho que era algo parecido que contesta e tenta. Como que eu posso fazer? Como que eu posso falar assim? Tenta contornar ou atravessar essa cultura de massa, né? Que eu comentei aqui, fazendo com que ela veja necessidade de adquirir, né? Qual que seja o material, ou seja música, um desenho, e tornar algo padrão. E Na verdade, a padronização, né, e a homogeneização, ela serve para que aquilo que a Mariana Chauí falou, que é justamente o que a cultura de massa faz. Quando ela padroniza e homogeneiza, ela está facilitando o consumo. Ela produz um produto, faz um produto
que seja, como você falou, homogêneo, né? Para que todo mundo tenha a ideia, por exemplo, que uma ilusão de que você está consumindo uma coisa exclusiva, entendeu? É. E é Isso é muito comum, né? Sim, a Como gente isso está é comum. mergulhado nisso, a gente está mergulhado nisso. É porque o ser humano tem necessidade de se sentir único, aí Sim, sim. Isso aí não está. é facilmente levado por isso. Não, assim, a dúvida, na verdade, não é a dúvida, mas a questão, você não vai dizer, não tem como a gente dizer se é bom ou se é ruim, né? Porque a gente está mergulhado nisso, não tem como você escapar, né? Ah, É a você gente prestar também atenção. não tem, às vezes não tem noção daquilo, Ah, então a sim. gente vê uma informação, algo chamativo, algo envolvido no que a gente gosta e acaba sendo levado. Quando você começa a analisar, estudar, ler, né, e olhar, na verdade, você é um agente que não contribui para a indústria cultural nem para a cultura de massa, né? Porque se você pensa, você não vai consumir da mesma forma, né? Isso que você falou, se você não tem consciência dessas coisas, você vai, né, comprar coisas que você não tem necessidade. Mas se você começa a pensar sobre esses mecanismos todos que estão envolvidos, aí você começa, opa, peraí, será que eu preciso realmente disso? Acho que eu posso passar, né? Eu posso passar esse ano sem esse tênis, eu posso passar esse ano sem, entendeu? Assim, É, começa a despertar, você começa a sair da fazendo Matrix. um sacrifício, às vezes, investindo em algo seu, entendeu? Sim, sim. Fazendo algo que você gosta muito rodar, tipo, investindo em uma música, colocando em algum aplicativo, ou investido em algo feito por alguém, seja uma roupa, ou escutando, né? A música de alguém, escutando só músicas autorais. Ou investir em coisas que vão te beneficiar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e não imediatamente, por exemplo. Entendeu? Sim, Exatamente. O que você falou é interessante. Na verdade, não é para você fugir, dizer que é ruim ou que é bom. É para você construir. Você tem os instrumentos para você fazer outros tipos de escolha. Na verdade, é isso. Né? Então, pô, fechamos bonito com essa aula de hoje. Gostei. Eu achei que não fosse dar certo porque o texto estava meio. Mas acho que tem a ver, o texto tinha a ver com o vídeo, aí acho que combinou com a aula, e tem a ver com a aula que a gente falou anteriormente. Muito bem. Então, segunda-feira que vem nós nos encontramos. Quer dizer, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês um negócio que eu acabei de abrir aqui. Não sei se isso aqui é. Pô, tem que abrir, né? Peraí. Se é esse aqui, mas é o que está aqui comigo, peraí. Oh, meu Deus, eu abri e fechei, peraí. Peraí. Agora vai, peraí. É esse quadro aqui, ó. Dá para vocês verem o quadro todo, não? Aqui, 2004, ó. De 10h30 às 11h30, Celso. Deve ser. Caramba. Eu dou aula para o terceiro ano também, mas de 9h30 às 10h30 e de 8h30 às 9h30. Tem que Então, ver com a direção, tem que ver com a direção isso. então 8h30 da manhã, amanhã eu tenho que estar lá. Aí a gente vê se a gente vai se encontrar ou não. ô Celso, licença, isso deve ser da próxima semana, porque tá falando que é o mês de setembro. Então, Peraí. de repente não é essa semana, entendeu? Ah, pode ser a segunda semana, né? Mandaram antes só. Não, Pode ser. não dá pra saber, ô, Vitão, Não, porque não tem a data. Aqui tem mês. Com certeza aqui tá setembro. Não, Mas sim, não tá mas eu tô dizendo falando que qual é a pode ter primeira. mandado uma semana antes, porque pelo que mandaram lá no grupo, eu não sei dar onde conseguiram um calendário, mas eu acho que quem Guilherme mandou no a grupo gente dos não teve. representantes. Não, mas quem mandou foi a Joyce, não foi ele não. Ele mandou Não, já? ele mandou mais cedo, cara. Ah, Eu vou tá. perguntar. Joyce só recompartilhou. Aí eu vou confirmar. Se for, amanhã eu estou lá de manhã. Se não for, semana que vem. Daí, de qualquer forma, a gente vai se encontrar. Não, de manhã eu sou da tarde, então provavelmente Você eu vai não me vou. encontrar lá. E Mas, cara, eu acho que pelo que a gente já tá Só eu vendo, acho que não vai ter, tá?